Abençoa teu filho, Pai, ajuda ele, Jesus. Grande é a responsabilidade, tenha misericórdia. Glória a Deus. Por gentileza, tome o seu assento. Obrigado, meu querido. Quero convidá-los para juntos abrirmos nosso exemplar da Bíblia Sagrada. Olha aí, escute. O Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu João, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 6. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 13. E depois da segunda epístola que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo de número 9 e o versículo de número 6. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo 6. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, a partir do versículo de número 5, a Bíblia nos diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 9 e o versículo de número 6. A Bíblia assim nos diz: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, nesta noite nós lemos aqui mais um trecho das Sagradas Escrituras que João descreveu, mais um milagre operado ou realizado pelo Senhor Jesus quando ele esteve aqui na terra na forma corpórea de homem. O irmão crê nesse canto palavra de Deus? Amém, Jesus. Vamos crer naquilo que está escrito aqui? Vamos crer que Jesus operou este milagre? Glória a Deus. Está fraco, sabe? Misericórdia. Ajuda aí. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 13 e no versículo de número 8, ele diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aleluia! Vamos crer nisso? Amém!
Irmão, crê que Jesus pode operar este milagre aqui hoje? Crê que Jesus pode operar este milagre aqui? Crê que Ele pode operar esse milagre na sua vida? Então ficou fácil para Jesus. Porque a Bíblia diz que se creres, verás a glória. Nós lemos aqui um texto das Sagradas Escrituras e o nosso assunto hoje, meus amados, é sobre semeadura. Olha aí. Semear e ceifar, ou plantar e colher. No tempo de Jesus, né, era assim. Hoje se fala em investir, né, e resgatar. É assim. Investir e resgatar. E nosso assunto é exatamente esse hoje: semear e ceifar. Glória a Deus. Plantar e colher. O segundo texto que nós lemos, Paulo disse assim: quem semeia pouco, ceifará pouco. Agora, quem semeia em abundância também ceifará. Amém? Amém, Jesus. Ajuda aí. Fique tranquilo. Nós não vamos falar de dinheiro. Você está pensando que nós vamos falar? Não vamos falar de dinheiro, não. Acabou glória. Nós vamos falar sobre a vida espiritual. Ajuda aí, Pai. O texto que nós lemos, o primeiro texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ali o Senhor Jesus, diz o texto, que Jesus viu uma grande multidão tendo com ele. Olha aí. Sabe quem está aqui esta noite? Jesus. Amém. Glória a Deus. Aliás, ele está sempre aqui. Porque ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Glória a Deus. aí estou eu entre eles. Eu creio. Não é surpresa a presença de Jesus aqui. Amém? Vocês estão muito quietos. Bom, deixa eu falar algo para vocês. O Brasil perdeu, mas não tem nada a ver com isso. Glória a Deus. Nós vamos para o céu. O nosso negócio é a Jerusalém celestial. Isso é tudo passageiro, meu irmão. Alegre o teu coração. A minha Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Não fique triste, macambuzo, sou um passo para o Brasil perdeu. Alegre o teu coração, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Agora melhorou. Agora melhorou. Glória a Deus. Eu disse aqui que não é novidade Jesus estar no nosso meio, porque Ele sempre está aqui. Sabe qual é a novidade hoje? É a sua presença aqui. A sua presença é que é novidade. Eu não mereço, Pai. O texto diz que Jesus viu uma grande multidão vir ter com Ele. Quando nós aqui chegamos, Jesus já estava. Sem sombra de dúvida. Quando o irmão ou a irmã, quando nós nos aproximamos, sabe quem foi que te viu? Jesus já viu você e a mim, a todos nós, se aproximando da casa Graças a do Pai. Deus. Mas o Senhor Jesus, ali Ele fez um teste com um dos seus discípulos. Quando Jesus viu aquela multidão, aí Jesus pergunta para Filipe: aonde é que nós vamos comprar pão para toda essa multidão? Jesus estava colocando Filipe à prova. Eita. De vez em quando, Ajuda a minha fé. o Senhor Jesus coloca a nossa fé em prova. Tem misericórdia. Coloca a vida do crente em prova. E Filipe, irmão, ao invés de dar ajuda para Jesus, ao invés de trazer a solução, Filipe coloca mais um problema acima daquele que já tinha. Tem crente que é assim. Tem crente que quando vê um problema, ao invés de ir atrás da solução, ele arranja mais outro problema. E o pior é que Filipe era obreiro, né? Oh, meu Deus. Cadê os obreiros? Tem misericórdia. Tem glória não, né, irmão? Tem converte não. Pelo aumentar. Mas
Mas o texto diz que Jesus estava colocando Filipe em prova, mas Jesus já sabia o que ele haveria de fazer. Se o irmão ou a irmã está sendo provado, tranquilize a tua alma. Talvez o irmão ou a irmã não tenha a solução do problema, mas Jesus já sabe o que vai fazer na tua casa. Jesus já tem a solução para o teu problema. Aquieta o teu coração, confia nele. Eu estou entendendo. Já ouvimos essa noite aqui, não pare de orar. Olha aí o segredo. Não pare de adorar. Meu Deus, aleluia. Continue crendo e esperando o trabalhar do Glória a Deus Senhor. das alturas. Mas enquanto tinha Filipe, que ao invés de trazer a solução, trouxe mais um problema, no meio dos discípulos tinha um que chamava-se André. E André era aquele tipo de discípulo que quando tinha uma dificuldade, ele ia atrás da solução. Eita Deus, olha aí. Me ajuda. Porque no meio dos obreiros sempre tem aquele que vai procurar a solução. Graças a Deus, conserva, Jesus. Mas ele traz ali, e eu acho interessante, o versículo de número 9 diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Oh, meu Deus. Mas o que é isso para tanto? Olha aí, Jesus. Ele viu o problema, ele foi atrás da solução. Meu Deus. Mas ele encontrou um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Ele encontrou a solução, embora aos olhos dele era pouco. Mas mesmo assim, ele levou até as mãos do Senhor. Coisa linda. Com certeza, André, ele tinha a confiança de aquele pouco, Jesus ia fazer algo grande. Glória a Deus. Creia, meu irmão. Aleluia. Jesus continua fazendo algo. Jesus continua operando milagres. Jesus continua operando milagres. Só depende da nossa fé. Só depende da nossa crença. Mas eu quero me detalhar um pouquinho aqui, porque esse milagre todos nós já conhecemos, né? Que Jesus mandou assentar a multidão e pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, agradeceu a Deus, deu para os discípulos, e os discípulos repartiam com a multidão, e o texto diz que todos comeram e se saciaram. Isto é, comeram até ficar farto. Jesus disse: mas nada pode se perder. Olha aí. Recolha o que sobrou. Que exemplo, meu E João diz que sobraram quantos cestos? Quantos cestos? Fala mais alto para acordar quem está dormindo. Quantos cestos? Agora acordou. 12 cestos cheios de pedaços de pães de cevada. O que chama a atenção do meu coração, amados, é esse rapaz que tinha os 5 pães e 2 peixes. Olha aí, meu Deus, coisa linda. A minha tradução não chama de rapaz, tem uma outra tradução que chama de mancebo, uma outra tradução chama de moço. Não importa, rapaz, moço, mancebo. Algo que chama a atenção do meu coração, na minha tradução diz assim, o versículo de número 9: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A primeira coisa que chamou a atenção do meu coração é que aquele rapaz estava aonde Jesus estava. Meu Deus. Olha aí. Vou repetir. Que coisa linda. Aquele rapaz estava aonde Jesus estava. É forte, meu Deus. Ele foi até onde estava Jesus. Ele sabia que Jesus haveria de estar ali, então ele foi até onde estava Jesus.
Não responda para mim, mas do seu coração para o coração de Deus. Você sempre vai aonde está Jesus? Papai, me ajuda, tem misericórdia. Aonde você vai, Jesus está presente. Papai, da tua graça, tem misericórdia. Irmãos, nós estamos num culto de ensino. Glória a Deus. É um culto da família. É um culto onde nós aprendemos à luz das Sagradas Escrituras. Aquele rapaz, ele foi aonde Jesus estava. Glória, aleluia. Tenha cuidado, meu irmão. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 25, ele diz assim: não deixando a congregação dos santos, como é o costume de alguns. Meu Deus. Tem alguns que deixam a sua congregação para ir em outros lugares e chega lá, Jesus não está. Oh, Pai, tem misericórdia. Jesus se faz presente neste lugar. Sabe o que foi que Jesus falou para os seus discípulos? Lucas registrou no seu Evangelho, capítulo 24, versículo 49. Ficai em Jerusalém. Aleluia. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meu Deus, é forte. Porque tem gente que deixa a sua congregação e fica ciscando ali, pulando para lá, pulando para cá. Papai, misericórdia. Vai da congregação dali, outra congregação daqui, ministério daqui, ministério dali. Será que Jesus está Me lá ajuda, também? Pai, me converte mais. Jesus. Tem misericórdia. Mas uma coisa nós sabemos: Jesus se faz presente neste lugar. Ficai em Jerusalém, foi o conselho de Jesus. E os discípulos atenderam ao conselho de Jesus. E porque ficaram em Jerusalém, a Bíblia diz que todos foram cheios do Meu Espírito Deus, Santo. aleluia. Aquele rapaz estava aonde Jesus estava. A segunda coisa que eu aprendo com esse rapaz: ele não foi até a presença de Jesus com as mãos vazias. Olha aí, Jesus. Meu Deus, me ajuda. Ele tinha algo para apresentar ao Senhor Jesus Eu estou Cristo. entendendo. Meu Deus. E chamou a atenção no meu coração, porque a minha tradução diz que ele era um rapaz, a outra diz moço, a outra diz mancebo. Escute, não tem idade para ser um Papai, eu adulto. te amo tanto. Um mancebo, um jovem, um rapaz, também tem algo para apresentar ao Olha Senhor Jesus. Deus, Abra a sua Bíblia comigo, olha aí. o livro ao Deuteronômio, Escute. capítulo de número 16, Meu Deus. versículo de número 16 e o versículo de número 17. Deuteronômio capítulo 16, versículo 16 e 17, a Bíblia diz assim: 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Preste atenção no que diz a Bíblia: porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Meu Deus. Olha aí. Versículo de número 17: cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. É forte. Não é para comparecer de mãos vazias. Ajuda aí, perante o glória a Senhor. Deus. O versículo 17 diz assim: cada qual, isto é, individualmente, Meu Deus. cada um de nós tem que comparecer diante do Senhor, mas não com as mãos vazias, trazendo a Ele conforme a bênção que o Senhor teu Deus tiver lhe dado. É verdade. Ajuda, meu Deus. O que foi? Responda para mim, do seu coração para o coração de Deus. O que foi que o Senhor, a Senhora, o que foi que nós trouxemos para oferecer ao Senhor? Papai, recebe nossa adoração, nosso pequeno sacrifício. Deus não está preocupado com o teu dinheiro. Glória a Deus. Aliás, o teu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro não é nosso, é dele. Aleluia. Tudo é dele.
Bíblia diz que os céus e a terra tudo pertence a Ele. O ouro e a prata pertencem a Ele. O que Deus quer é o meu e o teu coração. É a minha e a tua adoração. O que é que o irmão Hernan trouxe para oferecer ao Senhor esta noite? Eu estava meditando sobre esse texto e o Espírito Santo de Deus me fez lembrar uma passagem. A Bíblia diz que uma certa feita o Senhor Jesus estava com os seus discípulos no templo, e ali entravam as pessoas e depositavam as suas ofertas no gasofilácio, porque na antiga dispensação não se passava a salva como fazemos hoje. Passamos a salva para facilitar, mas no tempo de Jesus, quando se chegava ao templo, já se depositava ali a oferta. E a Bíblia diz que muitos entraram, depositaram ali as suas ofertas, mas em determinado momento chegou uma viúva e depositou o que? 2 moedas. Aí Jesus, olhando para os discípulos, disse: essa aí depositou mais do que todos. E os outros não entenderam. Disse: mas como assim? Os outros depositaram uma quantidade grande, ela só depositou uma quantidade pequena. Jesus disse assim: essa aí depositou mais do que todos, porque ela depositou tudo que ela tinha. Os outros depositaram o que? Sobejava. Sabe o que é sobejar? É a sobra. Sabe o que é sobejar? É o resto. Tem alguns que só depositam para Jesus a sobra. Tem alguns que só depositam para Jesus o resto. Jesus não quer a tua sobra. Jesus não quer o teu resto. Jesus quer a tua demonstração de gratidão. Jesus não precisa do meu e do seu dinheiro. O que Jesus quer é a minha e a tua adoração. E o texto nos diz que aquele jovem não se apresentou vazio diante do Senhor. Ele tinha algo para apresentar ao Senhor. Você tem algo para apresentar ao Senhor? Sou teu pai pecador, Pai. Deixa eu lhe dizer algo. Esta noite nós estamos aqui numa pequena e grande multidão, mas Jesus não vê a multidão. Jesus vê a mim individualmente, e Jesus vê a ti, ao Senhor, a senhora, a esse jovem individualmente. Ele recebe o meu culto, o seu culto particularmente. O que é que você trouxe para oferecer ao Senhor esta noite? A tua adoração, a tua demonstração da tua gratidão. Aquele jovem não se apresentou de mãos vazias. E quando apareceu uma necessidade, aquele jovem, ele espontaneamente, de bom grado, ele colocou tudo que ele tinha nas mãos de Jesus. Eu estou entendendo, papai. Ele colocou tudo que ele tinha nas mãos de Jesus. Quem semeia pouco, pouco também. Eu costumo, na aula de escola bíblica, fazer o seguinte: se coloque em pé, por gentileza. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Isso, se coloque em pé. Quem veio adorar o Senhor? Quem está ouvindo Deus falar? Pode tomar o processo. Amém. Obrigado, pastor. Irmão, eu não tenho como se você não está contente com o que Jesus está falando. Se não está contente com o que ele está falando, vai reclamar com ele. Quem semeia pouco, pouco também. Viu como foi bom você se colocar em pé? Mas quem semeia em abundância também. O que foi que você trouxe para oferecer ao Senhor Jesus? O que foi que trouxemos para oferecer ao Senhor Jesus esta noite? Quem trouxe pouco vai colher pouco.
quem trouxe em abundância vai colher em abundância. Aleluia. Aquele jovem, Manda mais. ele colocou tudo o que ele tinha nas mãos do Senhor Jesus. Olha aí. Mas André disse assim: mas Senhor, é pouco, está aqui, 5 pães e 2 peixes, mas para a multidão é pouco. Na sua mão, na minha mão é pouco, mas nas mãos de Jesus, o meu pouco, o teu pouco, nas mãos de Jesus, Mas ali. ele faz coisas grandiosas. Com o meu pouco, com o teu pouco, se colocar nas mãos de Jesus, vai ver o que Jesus pode fazer. Não importa, aos olhos do homem pode ser pouco. O que importa é aquilo que trouxemos para oferecer ao Senhor. Com aquele pouco, Jesus fez coisas grandiosas. Coisa linda. Olha filho. O texto diz que todos foram alimentados, todos foram saciados, Jesus tu és tremendo. todos se fartaram, Glória. e eram quase 5.000 homens. Todos se fartaram, e Jesus mandou recolher 12 cestos de pães que ainda sobraram. Olha esse, meu Deus. Quem semeia pouco, pouco também semeia. Quem semeia em abundância Graças a também. Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu fiquei pensando, meus amados irmãos, a respeito desta lei da semeadura. Quem planta, colhe. Olha aí. Hoje em dia diz: quem investe, resgata. Mas no tempo de Jesus é: quem semeia, ceifa. Eita. E sabe que entre nós existe alguns irmãos, algumas irmãs que vivem murmurando, Meu Deus. vivem blasfemando. Me guarda, Pai misericórdia. Mas Jesus, eu ganho tão pouco, meu salário é tão pequeno, Jesus me abençoa. Deixa eu perguntar para você, responda para mim não, no teu coração, no coração teu. Você está investindo na sua vida profissional? É forte, Jesus. Porque quem não investe, irmão, a Bíblia diz: quem semeia, colhe. Se você semeou pouco, vai colher pouco. Agora, quem semeia em abundância também ceifará. Aí o cidadão, o irmão, a irmã, não quer saber de estudar. Jovem, estudem. No mundo de hoje, precisa estudar. Não basta só estudar, precisa se atualizar. A ciência está se desenvolvendo, as coisas estão se modernizando. Então você tem que se atualizar. Invista na sua vida profissional. Glória a Deus. Semeie na sua vida profissional. Não responda para mim, do seu coração para o coração de Deus, porque Deus conhece a mim e a você aqui, mas Ele conhece a mim e a você lá no trabalho Olha aí, também. Jesus. Esse não é aqui, papai. O irmão é um bom funcionário, Graças a Deus. chega no horário ou só chega atrasado? Olha aí, Jesus. Meu Deus, cadê o glória? Meu Deus. Como é que o irmão lida com a ferramenta de trabalho que o patrão coloca nas suas mãos? Ajuda, Pai. Qual é a tua produtividade? Eita Deus, acabou. Quem semeia pouco, pouco também ceifará. Aleluia, glória a Deus. Mas quem é um bom funcionário, Ajuda, Pai, minha fraca. chega na hora, cuida bem da ferramenta, produz bem, esse é abençoado Glória a pelo Deus. Senhor nosso Graças a Deus, Deus. graças a Deus. Quem semeia em abundância também ceifará. É que a hora está um pouco avançada, Que bem. mas como é que o irmão, a irmã, eu vou repetir, não responda para mim não, do teu coração para o coração de Deus, como é que está a vida familiar? Olha aí. Como é que está a sua
semeadura da sua vida conjugal. Vai apertando. Já estou gostando. Eu estou entendendo. Responda para mim não. Não adianta baixar a cabeça não, porque o Espírito Santo de Deus ele conhece você aqui e lá. Ele conhece o que é que o irmão ou a irmã está investindo na sua vida familiar, na sua vida conjugal. Misericórdia. Porque tem alguns, e está ficando frequente no meio dos crentes, mas não foi isso que nós aprendemos com Jesus, estão trocando de esposa, estão trocando de marido, mas não é isso que a minha Bíblia ensina não. Papai lamentável. E esse é o meio também, viu? Até o meio também. É lamentável. Agora não tem glória não, viu, irmão? É lamentável. É lamentável. Mas Jesus te viu aqui. Jesus, glória a Deus. Este aqui, Jesus. Não foi você que marcou encontro com ele, não. Foi ele que marcou encontro com você aqui. Ele sabe como é que está a vida conjugal. Me guarda, Jesus, misericórdia. Dá-me o temor da tua palavra, Jesus. Tem misericórdia. Não faz nenhum investimento na vida conjugal. Olha aí, Jesus. Não investe nada na vida do cônjuge. É lamentável, meu Deus. E depois se reclamando. Mas aquela esposa não tem mais jeito. Ela mudou. Quem mudou foi você. Meu marido mudou. Não mudou não, irmão. Quem mudou foi a senhora. É lamentável, Jesus. Meu Deus, cadê o dom? É lamentável. Eita, culto abençoado. Eu estava me recordando, meu sonho. No tempo que a gente namorava. Olha aí, escute. Eu ia lá na casa do meu sogro, o Leão. Eita, Tinha quase 2 metros de altura, imagina esse bigodão. relógio. Tira a pilha do relógio. Eu sentava lá na poltrona, a irmã Sônia só chegava depois. É mesmo assim? Mas eu vou contar tudo. Olha aí. Mas ela vinha toda Eita, penteada, cheirosa, bem vestida, com um sorriso nos lábios. Sentava do meu lado e pegava no meu braço na minha, olha aí. do lado da poltrona. Mas na frente estava meu sogro, minha sogra, É assim meu mesmo. todo mundo na sala. É desse jeito. Mas hoje, meu senhor, É. a senhora senta, eu sento do lado da poltrona, a senhora senta do outro lado. A partir de hoje, a senhora vai mudar esse negócio. Eita, Jesus. Eu estou sentado no mesmo lugar, a senhora vai chegar perto de mim agora. Graça, meu filho, ajuda ela. Mas não é só a irmã Sônia que faz isso, não, irmã. Olha aí. Tem outras irmãs que fazem a mesma coisa. Aqui não tem O não. marido chega em casa, ela diz assim: olha, a comida está no micro-ondas, se quiser esquente. Eita, Jesus. Cadê o glória? Mas ela está fazendo o quê? Está assistindo novela. Aí depois reclama do marido. É lamentável. Ué, é assim? Se quiser esquente. Olha aí, Jesus. O marido não é a mesma coisa, né? É, papai, cadê meu Quando Deus? está chegando a hora do marido voltar do trabalho, a esposa vai lá, né, Marcelo? Olha aí. Se perequeta tudo lá, né? Penteia o cabelo, coloca uma roupa bonitinha, um perfume. O abençoado chega em casa e não fala um A para ela. Ô, meu pai, aqui não tem não. Nem reconhece que ela tomou banho e se preparou toda para ele. Eu estou com muita fome, a comida está pronta. Meu Deus, aqui não tem não, né? Vai lá, pega o prato, vai para frente da televisão, Olha aí. come, deixa o prato em cima da mesa, aí daqui a pouco ele fala: Meu Deus, aqui não tem não. Cadê o glória? É, papai, desse jeito. depois reclama da esposa. É lamentável. Não investe na vida conjugal e depois reclama. Nos ajuda, meu Deus. Quem semeia pouco, pouco também sem parar. O abençoado, quando chegar em casa, minha esposa linda, como você está? Hoje parece que está mais linda do que antes. Coisa Dá um beijinho nela, né? desse jeito. Dá um cheiro nela, como diz lá no Ceará. Tá certo? Convide ela para sentar junto com você na mesa. Agora, tem uma coisa: a irmã Sônia me espera para jantar. Olha aí, olha esse aí. Se eu chegar às 8 horas, ela está esperando. Bichinho. Se eu chegar às 9h30, ela está esperando. Eita Deus, é que E não manda esquentar a comida. Ela põe lá, esquenta, tem comida, né?
janta junto comigo. Eita, Jesus. Conversamos como é que foi o dia dela, como é que foi o meu dia. Graças a Sabe o que você vê? Investimento Olha o na exemplo, vida. coisa linda, glória a Deus. Conserva, Jesus, conserva. Mano, eu preciso parar. Ah, mais um pouquinho, pastor. Aí você lembra ainda qual é o prato preferido do seu marido? Eita, já acabou. Não responda para mim, no seu coração, no coração de Deus. Já tem marido olhando para a esposa aí, já tem esposa baixando a cabeça. É forte, Jesus. Quando foi a última vez que a irmã fez um prato que seu marido gosta? Eita, Jesus. Não responda para mim não. Do seu coração, do coração de Deus, porque o maridão sabe quando eu for. Não investe, irmão, no casamento. É lamentável. E o senhor abençoado, quando foi que levou a esposa a última vez para comer uma esfirra lá no rodízio? Quando foi que levou ela lá no shopping para tomar um sorvete? Obrigado, papai. Não investe no casamento. É lamentável. Tem casal, tem marido, tem mulher que não tem tempo mais de conversar um com o outro. Por quê? Fica só na rede social. Meu Deus, guarda, Pai, misericórdia. Conversa com Deus e todo mundo, mas não conversa com o marido, Oh, meu Deus. não conversa com a esposa. E depois reclama do casamento. É desse jeito, é lamentável. Quem semeia pouco, pouco também ceifará. É lamentável. Meus companheiros aqui sabem, eu tenho um lema na minha vida: sempre dá para melhorar. Olha aí, Jesus. A partir de hoje, varão, melhore o seu Ajuda, raciocínio. Pai, me ensina a cada dia. Semeia mais na sua vida Ajuda, conjugal. semeia cada dia. Abençoado, semeia mais na sua vida conjugal. Obrigado. Quando foi a última vez que oraram juntos? Olha aí. Como é, pastor? Oraram. É desse jeito. Dobrar o joelho assim, um do lado da cama, o outro do lado da cama. Quando foi a última vez que oraram juntos? Oh, papai. Quando foi a última vez que a família se assentou na sala, pegou a harpa cristã e cantou hino de adoração ao nome Forte, de Jesus, Deus? meu Deus. Quando foi a última vez que a família leu a Bíblia É Sagrada? misericórdia. Nos ajuda, meu Deus. Esse daqui Chama-se semeadura. é lamentável. Aí tem pais que estão reclamando porque os filhos estão nas Meu drogas, Deus, tem misericórdia. porque os filhos estão na noitada, mas não investiu na vida É espiritual verdade, dos Jesus, filhos. tem misericórdia. Nos ajuda. Não traz os filhos para os cultos. Meu Deus. Não responda para mim, Deus é quem sabe. Onde é que estão seus filhos É agora? lamentável, Jesus. Tem misericórdia. Onde é que estão os nossos filhos agora? Guarda. Onde é que estão? Onde é que está a nossa família no domingo pela manhã que não está na escola bíblica dominical? Olha aí, Jesus. Tem misericórdia. É um perigo. O dirigente da congregação não sabe, o irmão Samuel não sabe, mas tem um que Glória a sabe. Deus. Tem misericórdia, Pai. Tem um que conhece todas as coisas. Ajuda, meu Deus. Quem semeia em abundância também. Separar. Por isso que às vezes nós vemos um casalzinho, já idoso, né? Esse Assim como eu e a irmã Sônia. coisa linda. Ela não, mas eu já tenho cartão de idoso, graças a Deus. Ajuda teu filho. Sai abraçadinho, viu, Jesus? Vem curvadinho assim, um para cima do outro, sabe por quê? Porque investiu na vida conjugal. Coisa linda, meu Deus. Ainda chama de meu bem, Olha aí. chama de meu amor. Hã? Sabe o que é isso, irmão? Investimento Graças na a vida Deus. conjugal. Graças a Deus. Coisa linda. Investimento na vida familiar. É verdade. Qual tem sido o seu relacionamento com os filhos? Meu Deus, tenha misericórdia. Como é que tem tratado os filhos? Olha aí, Jesus. E agora, isso não presta. Você não vai prestar para nada. Ele não vai prestar para nada mesmo, não. Vai queimando. Já está falando isso para ele? É lamentável. Então você é uma bênção, meu É filho. desse jeito. A minha Bíblia diz que os filhos são herança do Glória a Senhor. Deus, eu creio, Pai. Glória a Deus. O teu filho, tua filha é uma bênção na tua vida. Aleluia. Mas você vai estar afastado da igreja. Ore mais, porque Jesus vai trazer ele de volta. Eu preciso parar. Ai, que pena. Tá tão bom. Aquele jovem, ele não mediu esforços Olha aí, Jesus. para oferecer o que ele tinha ao Senhor Jesus. Esqueci. Coisa linda.
Como tem sido o seu investimento, a sua semeadura na vida espiritual? Oh, Jesus, dê misericórdia. Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem Assim mesmo. a si mesmo. Olha aí. Como é que tem sido a sua semeadura na sua vida espiritual? Não responda para mim, mas do seu coração para o coração de Deus. Quanto tempo, marcado no relógio, no dia de hoje, o irmão ou a irmã ficou orando ao Senhor? Eita Deus, olha aí. Dê misericórdia, nos ajuda. Não, no meio-dia até as 2h30, eu sei que você estava com outra programação. Oh, Jesus. É lamentável. Mas na madrugada, Oh, papai. Que gostoso. depois do jogo, Olha aí, Jesus. quanto tempo o irmão conversou com Deus hoje Papai, através nos da ajuda, oração? tem misericórdia. Meu Deus, cadê o glória? Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele. Chegará a nós. Como é que Deus vai se chegar a você se você não se chega a Ele? Olha aí, papai, cadê o glória, meu Deus? É lamentável. Quanto tempo passou no dia de hoje ouvindo Ele falar com você através da Misericórdia conversa? nossa. Não deu tempo de ler a Bíblia hoje, né, irmão? Mas deu tempo de atualizar os WhatsApp, né? Olha aí, Jesus, meu Deus. Conversou com Deus e todo mundo, Esse aqui. só não ouviu Deus falar. Quem semeia pouco, Pouco também separado. quem semeia abundância, Em abundância também. Fala, Breno, me ajuda aí, Pai, misericórdia. aquele jovem estava onde Jesus estava. É lamentável. Aquele jovem estava aonde? E por que é que o irmão, não responda para mim, do seu coração para o coração do Olha Pai. aí, Jesus. Por que é que o irmão não vem nos cultos da semana? Eita Deus, agora acabou. Na quarta-feira, Olha aí, Jesus. na congregação na terça-feira, na quinta-feira. Meu Deus, cadê o glória? Jesus está sempre presente aqui. Você não tem prazer de estar na presença de Jesus? É forte, Jesus. Aquele jovem, diz a Bíblia, estava onde Jesus estava. Estava, glória a Deus. Será que Jesus estava lá na sua Netflix? Eita, Jesus, olha aí. Será que Jesus estava lá na sua rede social? Você deixou de vir ao culto para ficar vendo a novela? É forte, Jesus. Esse daqui. Deixou de vir ao culto para ficar na rede social? Fala mesmo, Pai, esse daqui. Aquele jovem, ele estava aonde Jesus Estava. estava. Meu Deus. Eu fiz aqui uma pergunta, mas não responda para mim, do seu coração para o coração de Deus. Aonde é que a sua família está no domingo pela manhã, que não está no culto da escola bíblica? Misericórdia, meu Deus. Lamentável, Jesus, tem misericórdia. Quem semeia pouco, pouco Também também separado. Quem semeia abundância, em abundância também semeia. Quer ver a sua vida mudar? Se aproxime mais do Senhor nosso Desse Deus. jeito. Se aproxime mais dele através da oração, através do jejum, através da consagração. Quer ver a situação, as circunstâncias mudarem dentro do teu lar? Eu não conheço o teu lar. Junte a sua família, cante hino de adoração e leia a palavra do Senhor nosso Deus. As irmãs cantaram hinos assim: não pare de orar, É desse jeito. não pare de adorar. Aleluia. Existem alguns lares, irmãos, que estão passando por um momento difícil, Verdade, Pai, misericórdia. porque não estão investindo na vida Vem das espiritual. tuas mãos, Jesus. Mas esta noite, Deus. Jesus marcou um encontro Meu comigo Deus, e tem contigo. misericórdia, Pai, misericórdia. Tem misericórdia. Coloque sobre os seus pés em nome do Senhor Jesus. Dá para melhorar? Sempre dá para melhorar. Invista mais na sua vida profissional. Invista mais na sua vida familiar. Invista mais na sua vida conjugal.
Mas não se esqueça, invista muito mais na sua vida espiritual, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha para o pessoa do lado, diga para ele: quem semeia pouco, Quem semeia pouco também ceifará. pouco também ceifará. Mas quem semeia abundância, Mas quem semeia em abundância, abundância também ceifará. em abundância também ceifará. Eu quero botar alguns diabos para que venham até aqui à frente. Eu fiquei sabendo que nós temos aqui um grupo de jovens e adolescentes.